Olá, amigos do Focus Podcast, sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso bate-papo inaugural. Estou com uma convidada muito especial aqui com a gente. Eu me chamo Débora Lavô, estou aqui com meu colega. Boa tarde, eu me chamo Jorge Descanso e hoje estamos na primeira edição do Focus Podcast, juntamente com a professora doutora Vitória Lima. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer ser a primeira desse podcast, né? Muito sucesso para vocês. Tenho certeza que vai ser. E obrigada por me receberem. Vamos falar um pouquinho de periodontia, né? Vamos começar. Doutora, primeiro, vamos trocar um papo mais desequilibrado, né? Descontraindo um pouco. Vamos saber um pouco mais como é a sua vida de periodontia hoje em dia, pode ser? Certo. Bom, atualmente, né, como vocês falaram, me formei lá na Unesp em São José dos Campos, né, fiz a graduação lá e continuei para fazer um mestrado na área de periodontia, que já era desde a graduação meu foco ali, já era o que eu gostava desde sempre. E fiz o mestrado, emendei o doutorado, agora estou finalizando, então aí faltam alguns dias aí para ser a minha defesa mesmo. E sempre gostei muito da parte de periodontia, né? O meu objetivo sempre foi realmente a gente tratar o paciente desde a base, né? Se a gente pensa na odontologia hoje, a periodontia é aquela disciplina clínica que conecta todas as disciplinas básicas com as disciplinas realmente clínicas, né? Independente de qualquer outra disciplina, qualquer outra área dentro da odontologia, ela vai precisar da base, que é o tratamento da periodontia, né? Então, hoje eu atuo principalmente na periodontia, mas atuo também na implantodontia. Então, fiz a especialização em implantodontia e o mestrado e doutorado na pele. E aí, hoje eu atendo em alguns consultórios. Então, faço parte clínica de periodontia, de implantodontia, atendo em alguns consultórios diferentes. E também dou algumas aulas, né, na parte de periodontia. Foi assim que a gente se conheceu, aqui no Instituto Focus, né, em Teresina. E trabalho bastante principalmente com essa parte. Então, tanto na parte de consultório, né, atendimento ao paciente, quanto também a parte de aula. Certinho. Professora, deixa eu começar um pouquinho aqui, Débora. A senhora sempre gostou da pele? Foi sempre desde a graduação? Ou foi uma paixão que surgiu depois? Como foi mais ou menos? Professora, para complementar, como foi para se inserir no mercado de trabalho? Foi uma coisa fácil? Demorou? Como foi isso? A questão do gosto foi realmente algo bem natural, assim. Então, não foi nada. Eu não demorei para perceber qual área eu queria seguir. Então, a parte da pele mesmo já foi algo bem. Durante a graduação, eu já fui gostando, fui querendo trabalhar naquela área, né? Atuar naquela área. A questão da inserção no mercado de trabalho, eu acabei optando por emendar, então eu me formei, fui logo fazer o mestrado, que foi algo que eu já queria, porque independente da área que eu fosse seguir, do que eu fosse trabalhar, eu já sabia que eu ia acabar caindo na docência. Então era algo que eu realmente focava nisso, já tinha um interesse por dar aula, por ser professora, isso desde antes, né, desde mais nova. E aí, quando eu decidi que eu ia seguir na periodontia, por ter o interesse realmente em ir para a docência mesmo, eu já falei, então eu vou fazer um mestrado, pelo menos. E aí eu fui direto para o mestrado. Então, na parte mesmo da pós-graduação, atendia também na clínica da faculdade, mas nessa época eu ficava dedicação exclusiva lá dentro da universidade, só atendia lá, né? Eu tinha bolsa de mestrado, e aí só atendia lá. E aí, quando eu terminei o mestrado, 2 anos depois, já foi algo que eu pensei, não, agora eu não quero o mesmo esquema, né, de atuação, mais 3, 4 anos de doutorado, ficando só dentro da universidade. E aí foi quando eu tive que realmente pensar na minha inserção no mercado de trabalho, né? E aí, assim, meu começo na clínica foi um começo bem semelhante ao da maioria dos dentistas recém-formados, né? Cada um tem essa experiência aí, mas no meu caso foi realmente ir para uma clínica que tinha uma demanda não só de periodontia, mas uma demanda de clínica geral. Então, eu comecei a fazer, mas principalmente periodontia, por ter já o mestrado, ter uma formação mais nessa área, acabei atuando principalmente nisso. E aí eu acabei começando a atender numa clínica do que tinha, onde precisava, né? Não era exatamente onde dava para fazer, né? E aí foi onde eu comecei, mas não foi assim, logo, não continuo nessa clínica, né? Então acabei me mudando para oportunidades melhores vão surgindo, né? À medida que a gente vai fazendo. E foi isso. Então eu comecei assim, atender em consultório, aí a pessoa vê, a gente divulga o nosso trabalho hoje, né? Então a gente mostra onde a gente está trabalhando, o que que a gente está se aperfeiçoando, né? E aí acabam surgindo outras oportunidades. E aí foi seguindo.
Doutora, uma coisa assim, quando a gente sai da graduação, a gente pensa na pele muito como aquela coisa de pureza, raspagem. O que que você me fala um pouco sobre tecnologia, tá aí, a inteligência artificial bombando? O que que você me fala sobre a pele e essa tecnologia hoje em dia? É. Esse é um assunto bem legal, porque a periodontia eu percebo que ela vem tendo um crescimento no sentido de, tanto como especialidade, que, como você falou, a periodontia é cureta, é fazer a raspagem. Realmente, assim, na graduação principalmente, muitas vezes o aluno ele tem essa visão que a periodontia é só a raspagem, só aquilo ali. E não, a periodontia, apesar disso ser a base, e eu acho que é muito importante a gente não se perder nesse caminho, o bom é que atualmente a periodontia ela vem tendo uma relevância também, assim, talvez um certo destaque a mais, não só pelo tratamento da doença periodontal, mas também pela parte de cirurgia plástica periodontal, que vem tendo um crescimento. Então, depois que a gente começou a perceber que colocar implante não era mais um problema, mas deixar aquele implante bonito, parecendo um dente, né, tão parecido quanto um dente natural, que o tecido ao redor daquele implante também tinha uma importância, aí a gente começou a pensar na parte de enxerto gengival, né, de plástica, periodontal, periimplantar. Aí eu acredito que tenha sido um momento de divisor de águas mesmo para a periodontia como especialidade, né? E eu percebo isso dando aula em curso, ministrando curso de imersão ou até em especialização, que às vezes o paciente, não, o aluno, que ele vai buscar esse curso, ele muitas vezes ele vai buscar justamente pela parte da cirurgia periodontal. Muitas vezes ele não foca muito na parte de saúde, ou ele pensa de saúde, problema, né? Mas, por outro lado, é bom que, querendo ou não, chama um pouco a atenção para essa especialidade, que é uma especialidade tão importante, tão base mesmo de tratamento, que é a periodontia. Então, hoje, quando a gente abre os olhos para existe uma outra periodontia, querendo também para a periodontia raiz, que é a periodontia tratamento de doença, que não tem como a gente se desvincular dela, né? E Vitória, assim te perguntando, no dia a dia, tu vê alguma dificuldade em questão a explicar para os pacientes questão que a periodontia é um procedimento básico, que hoje em dia o paciente chega no consultório, ele quer o que você acabou de falar, ele quer estético, ele não quer saber da saúde, ele quer o imediato naquele momento. Ele, não, eu quero sair daqui bonitinha, perfeita e eu quero agora. Sim. Isso é o dia a dia da odontologia, né? Muitas vezes o paciente ele vem para nós, é, realmente, ou ele tem algum problema, ele tem alguma dor, tem algo mais de urgência, né, para resolver, ou ele vem por estética. Então, ele vem buscando muitas vezes a parte de faceta, lente de contato, ortodontia, mas ele não quer ortodontia tradicional também, ele quer um alinhador invisível, né? Ou, enfim, a parte de harmonização mesmo. Então, tem mesmo esse foco da parte do paciente muito na parte estética. E existe essa dificuldade. Existe, como a minha especialidade principal ali é a periodontia, existe essa dificuldade mesmo de, às vezes, o paciente ele quer algo muito imediato, Sim. né? Ele quer algo muito imediato, ele quer o resultado, e ele acha que você vai salvar, vai resolver o problema dele, muitas vezes porque alguém indicou, né? Ele não veio, ele veio procurar a raspagem, mas Ele não lhe procurou por acaso, teve alguém que indicou porque viu que dá uma perda óssea ali, viu radiografia, e vai para o dentista. Então, chega pra gente. E tem essa dificuldade, só que aí cabe muito a nós, realmente, como profissionais, promotores de saúde mesmo, né? Que isso é uma das bases da nossa profissão, promover saúde, que a gente consiga falar com esse paciente, consiga instruir ele e motivar ele no sentido de, olha, você pode até ter um tratamento estético. É importante a estética, é importante sua autoestima e tudo mais. Mas se o tratamento cuidar da sua saúde, né? E a periodontia ela cuida da saúde não só em relação ao dente, mas a saúde do organismo como um todo, porque a gente sabe que a saúde bucal não separa da saúde do corpo, a saúde geral do paciente. Então a gente precisa fazer o paciente enxergar aquilo e entender que o nosso tratamento muitas vezes não vai ser algo imediato. Periodontia, dificilmente a gente tem algo rápido, algo naquele momento. A gente precisa ter realmente ali um, um esforço, né, como profissional para fazer o paciente entender aquilo. até porque, querendo ou não, é um processo inflamatório que surge com o tempo, né? E ele tem que entender que aquilo vai ser curado com o tempo. Sim, e Não que é o tratamento ele exige muitas vezes várias sessões, né, um tempo naquilo ali, a gente não vai resolver. E acho que entra também no que você tinha me perguntado, eu acabei me perdendo um pouco até na questão da inovação, né, da inteligência artificial.
Eu acho que hoje a gente tem muito forte essa questão da tecnologia, e se a gente não souber trabalhar com ela e inserir ela no nosso, qualquer profissão que seja, né? Mas se a gente não souber inserir ela, a gente acaba sendo deixado para trás. Então, hoje a gente pode trabalhar com tecnologias, né, dentro do consultório odontológico que vão facilitar o nosso trabalho, que vão entregar talvez um melhor resultado para o nosso paciente. A gente vai ter mais previsibilidade, a gente vai conseguir utilizar essas tecnologias para planejar melhor e, consequentemente, ter uma previsibilidade melhor nos nossos resultados também. E acho que isso agrega muito valor também para o paciente. O paciente passa a ver a nossa profissão como, poxa, essa pessoa ela está correndo atrás, ela está buscando inovação, ela não está atrasada no tempo, ela está atualizada com aquilo. Então, ela investe, né, na produção, ela com certeza vai ter um resultado melhor, então eu quero passar com esse profissional, né? Doutora, por falar em investimento, o que você acha do ultrassom piezoelétrico? Assim, como é a sua rotina com o uso dele? Em que a gente poderia estar inserindo esse ultrassom? Essa é uma conversa que eu tenho bastante, né? Então, eu acabo utilizando e eu defendo bastante o uso, né? A gente falou bastante aqui no Instituto Foco sobre essa utilização e a gente percebe que não é apenas dentro da periodontia, né? Hoje a gente tem alguns parceiros, eu particularmente trabalho bastante com o pessoal da Supredentos, então a gente tem essa parceria, essa acessibilidade de realmente trabalhar com um produto que não é simplesmente um ultrassom, fazer raspagem ali, ponto acabou. Hoje, inclusive, linkando com o que a gente falou de tecnologia, é uma possibilidade de a gente trabalhar com algo que vai agregar valor ao nosso tratamento. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar com um ultrassom que é clínico, então a gente vai fazer desde uma raspagem, mas a gente vai utilizar também, a gente pode utilizar para cirurgia, a gente pode utilizar para diversas especialidades dentro da odontologia, né? Então, é algo que eu acredito que agregue muito valor. E se a gente consegue fazer, passar isso para o paciente, que o paciente enxergue, poxa, eu estou fazendo um investimento aqui, que eu estou utilizando, então eu estou realmente investindo na minha profissão, no consultório, o paciente ele vê isso, né? E a gente consegue realmente ter um resultado muito legal em termos de percepção, até de marketing do consultório. Então, o paciente vendo isso, ele acredita que a gente vai ter um resultado melhor, ele também volta. E em termos de percepção clínica mesmo, então, desde a parte de ultrassom de uma raspagem, a gente percebe que com esse aparelho, por exemplo, a gente tem um melhor conforto também no atendimento do nosso paciente. Eu tenho muito relato de paciente que vai, que tem pavor de dentista, que não quer passar de jeito nenhum. E aí chega lá com muito medo, porque, ai, vou fazer, vou sentir dor, né? E a gente faz o atendimento e o paciente fica, nossa, não acredito que eu fiz, passei, fiz uma limpeza, fiz uma raspagem e eu não senti nada, e fui super confortável. Então, são coisas que agregam muito valor, desde o marketing até, de fato, o resultado que você entrega para o paciente. Então, isso é muito legal. Excelente. Professora, como é que a senhora faz para agregar valor na sua periodontia, na interdisciplinaridade? Porque eu, quando eu estou trabalhando, eu sempre tento explicar para o paciente, ó, há necessidade de você fazer uma raspagem. Aí ele, doutor, o que é uma raspagem? Não, é tipo uma limpeza, certo? Só que ela é um pouco mais profunda, devido aos tártaros que foram juntados, acumulado, biofilme e tudo mais. E eu sempre tento mostrar para esses meus pacientes, digamos que na hora da raspagem, ó, você está sentindo esses carocinhos? São justamente essa sujeira que está a mais. Mas, querendo ou não, o paciente ele não procura aquilo, ele não sabe. Ele, geralmente, o que aparece para a gente, o que eu vejo de outros consultórios, o paciente chega, ele quer fazer um tratamento odontológico porque ele acha o aparelho bonito, tá? E aí ele chega, ele tá com a má higiene bucal, ele tá com presença de tártaro, ele tá com cárie presente. Então, a periodontia, digamos que é, como você falou, é a base, é o básico. Então, a gente tem que começar lá da saúde, lá da alimentação, lá da escovação. E geralmente, quando eu pergunto para o paciente, meu amigo, como é a tua taxa de escovação? Doutor, é gabaritada, 3 vezes ao dia. Você come 3 vezes ao dia? Não. Então, por que você não escova mais do que 3 vezes ao dia? Não? Essa é uma realidade que eu sofro aqui hoje em dia. Não sei se é igual assim contigo, Débora. Com você, doutora, é desse jeito? E como fazer o paciente E como saber? fazer ele agregar esse valor? Não adianta a gente acreditar que o paciente vai ver valor por si só e a gente vai conseguir, porque é super importante a gente instruir, motivar o paciente para que ele enxergue isso, sim, mas eu acho que é muito mais do que depender do paciente. O paciente ele é leigo, ele não é dentista. Então eu acho que nosso papel como dentista realmente é, às vezes, levar a informação para um outro colega.
Porque falta, muitas vezes, eu percebo uma certa negligência em relação a essa instrução, a esse tratamento de base mesmo de periodontia, essa negligência de colegas mesmo. Então, assim, às vezes o colega está tão preocupado em entregar o resultado dele da parte estética, entregar, enfim, qualquer especialidade que seja, que ele não quer ter que encaminhar um paciente para um periodontista para fazer aquele atendimento, vai atrasar o lado dele. Então, isso é um ponto, né? Claro que a gente não está generalizando. Tem Sim. profissional bom e profissional ruim em qualquer área, em qualquer especialidade. Mas eu acredito que precisa realmente de uma orientação e de uma conscientização mesmo da profissão, né? Da gente entender que se eu trabalho só com a parte restauradora, reabilitação, o meu trabalho, a durabilidade do meu trabalho, o meu resultado, não vai ser um resultado de sucesso, de excelência, se eu não olhar para a base. Então, às vezes, eu acho que eu estou perdendo tempo mandando o paciente ali para um periodontista, se eu não atuar nessa área, mas na verdade você está ganhando, porque o paciente percebendo isso, ele vai ganhar confiança em você. Na verdade, você é agregar valor, no caso, né? Que quando você, mesmo que você não sendo um especialista, quando você é formado, que quando você se forma, você é um clínico geral. Sim, Quando você dá, agrega valor ao seu serviço, há um reconhecimento do paciente. sim, Tanto eu tenho muitos pacientes que eu não preciso fazer tratamento ortodôntico, não preciso fazer restaurações, mas eu preciso fazer uma raspagem, não é, Débora? Às vezes a gente faz um serviço bem feito, uma indicação, às vezes até uma orientação. O paciente volta para você. E sim, ele volta com gosto. Ó, aquele foi aquele doutor que resolveu meu problema. Ó, aquele doutor que é gente boa. Aquele doutor que sim, sentou. Aquele doutor que me escutou. Então, eu acho que é uma coisa que agrega ser humano com o paciente. Entregar o serviço que ele tem para receber, tá? sim, Não é, ó, vamos fazer algo diferente, vamos fazer umas facetas diferentes, vamos fazer um implante diferente. Não, entregue o que ele tem para fazer, sim, explique, seja humano. Eu recebo muito retorno por conta disso. E eu trabalho mais com uma parte mais popular. Então, eu sou muito grato aos meus pacientes. Não é, Débora? É, Débora, a gente tem o mesmo sistema de clínica, a gente atende basicamente o mesmo público. Então, a gente tem um feedback muito legal. Eu vejo tanto da minha parte, mesmo eu não sendo tão ativo em redes sociais, uhum, eu vejo muito retorno da minha parte. E da Débora eu vejo também, mas ela é um pouquinho mais voltada à tecnologia na parte social do que eu. Então, eu vejo muito feedback dela. Não é, Débora? sim, sim. Mas pegando um pouquinho do seu gancho, que eu disse também, você falando sobre isso, doutora Vitória, você sente resistência dos profissionais a entenderem a importância da pele? isso eu percebo. Eu acho que assim, é, como a gente falou, né, hoje tem tido um certo destaque no sentido da parte plástica, que é a parte que leva a periodontia para a estética, né? Mas a parte base a gente ainda tem que conscientizar bastante os colegas mesmo, né, de ver essa importância. E eu bato muito na tecla da questão de que às vezes o nosso ouro ele tá na simplicidade, Sim. né? Se você, às vezes você ganha o paciente naquela primeira consulta, na consulta que você faz a instrução, que você orienta, que você fala para o paciente, olha, se você fizer, e isso é muito interessante para o consultório, porque gera uma rotatividade para o consultório. Se você faz uma consulta de profilaxia bem feita, de 6 em 6 meses, ou seja, a cada ano, aquele mesmo paciente que já confiou em você a primeira vez, ele vai retornar. E essa pode ser uma das consultas mais efetivas até para o consultório, né? Então, uma consulta simples, uma consulta resolutiva, que te dá um resultado rápido ali, que o paciente fica feliz e ele te indica. Então, às vezes, que o colega não vá fazer uma raspagem, né, subgingival, que seja uma coisa muito especializada dentro da periodontia, mas que pelo menos ele faça a base ali bem feita, que ele valorize essa orientação, essa instrução, né, e que realmente tenha esse olhar de avaliar o paciente e ver, poxa, se ele precisa daquilo, então tá, eu vou pelo menos encaminhar, conversar, que seja dialogar com um colega que faça essa especialidade, que faça periodontia, e que a gente possa trocar uma ideia para eu entender em que momento eu vou tratar esse paciente, em que momento eu vou precisar dar um passo atrás para poder. Então, a gente tem que ter essa visão, né, do cuidado e de não querer ficar complicando as coisas, né? Às vezes a gente quer fazer coisa muito revolucionária, sendo que nem feijão com arroz a gente está fazendo, nem básico a gente está fazendo bem feito, que é instruir nosso paciente. Quantos pacientes eu recebo na clínica e às vezes a gente não fez o quê? A gente pergunta para o paciente: hoje alguém já te ensinou a escovar os dentes? Pois é. A gente passa. Às vezes, com quantos profissionais e ele fala: não, nunca ninguém me ensinou. Poxa, mas você nunca passou um dentista? Já, faço um dentista há muitos anos. E geralmente quem ensina isso não é o dentista, é os próprios pais. É, Eles fazem vai jantar, lembra do microfone? você escova assim, você usa o fio dental assim. A importância, né?
Então, assim, isso é tão simples, é tão básico, que a gente às vezes menospreza, mas para o paciente não é básico, porque ele não é dentista. Pra gente é básico, Pra pra gente, ele pode não ser básico. então, assim, a gente tem que focar naquilo que é o inicial, né? Realmente o começo, a base, porque isso vai fazer muita diferença. Tanto no fato do paciente confiar no nosso trabalho e falar, olha, ele não está tentando me vender mais do que eu preciso, ele está me ensinando a escovar os dentes e falando que se eu escovar em casa, eu vou precisar de menos tratamento. Então ele se importa comigo, eu sou especial. Olha que dentista diferenciado, né? E realmente conseguir ter essa comunicação com os colegas, dos colegas entenderem que não tem como a gente desvincular essa base, esse tratamento periodontal de qualquer outro tratamento. A gente precisa, né, pelo menos respeitar a periodontia, né, e não querer passar por cima dela, ignorar que ela existe ali. Então, assim, isso já faz um grande diferencial e o resultado é uma melhor odontologia, é melhor para o nosso paciente, os nossos resultados clínicos vão ser melhores e o retorno também. O retorno tanto de satisfação, né, do paciente ficar mais feliz com a gente, quanto também o retorno dele voltar mais vezes, dele indicar mais pessoas, para a gente ter um melhor fluxo no nosso consultório, né? Então isso faz muita diferença. Certeza. Fizemos essa conta em consideração. Eu acho que por hoje, nossas considerações. Muito obrigado, professora, pela sua participação hoje. Quero que dê. Por ter disponibilizado, ter saído da sua cidade, vir aqui hoje em Teresina, administrar o curso, estar aqui até agora presente no nosso podcast. E seja muito bem-vindo à família Focus, tá? Obrigada. Você está honrado em ser nossa primeira entrevistada, nossa primeira edição. Volte. E volte mais vezes. Eu Né? não. Aqui Mais mais vezes. vezes. Com certeza. Muito obrigada. Tchau, professor Fox Podcast. Até o próximo tempo.